ou boa tarde, boa noite. A gente vai falar agora sobre o DNA recombinante. E os integrantes do grupo são Arthur, Camille, Marcele, Maria Clara, Marlon, Natan e Zandriele. A turma do terceiro Pesca Matutino. E nós vamos iniciar nosso trabalho de DNA recombinante. Para a gente entender o que o DNA recombinante, a gente precisa entender o que é o DNA. Eu vou explicar de uma maneira menos formal e de uma forma mais simples de se entender o que seria o DNA. O DNA, ele pode ser falado assim, como se fosse o nosso arquivo. Ele contém todas as nossas características e aquilo que nos torna únicos, digamos assim. Ele é responsável por dizer a nossa cor de cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. E ele é passado hereditariamente. Ocorre uma mistura do DNA da nossa mãe com o DNA do nosso pai, e é o que nos forma seres únicos e individuais. Mas, apesar de ser uma molécula bastante conhecida hoje, o DNA ele foi estudado mais a fundo em 1944 pelo pesquisador Oswald Avery. Esse pesquisador ele estava pesquisando a cadeia molecular do ácido desoxirribonucleico e descobriu que ele era um componente cromossômico, ou seja, aquele que transmite informações genéticas e seria o principal constituinte do Gênesis. E em 1953, os pesquisadores James Watson e Francis Crick, por meio de uma publicação da revista Nature, eles anunciaram a estrutura de como seria esse DNA. Eles falaram que seria comparada a uma escada de cordas. E a partir daí, essa foi a grande sacada que levou ao estudo da engenharia genética no futuro. Em 1957, o próprio Francis Crick ele estabeleceu um dogma central da biologia e propôs que um fluxo de informações do DNA vai para a proteína. E a partir desse conhecimento, puderam acontecer importantes descobertas. Em 1961, os pesquisadores François Jacob e Jacques Monde estudaram o processo de síntese nas células de bactérias e descobriram que o principal responsável por essa síntese é o DNA. E aí, em 1972, o pesquisador Paul Berg realizou a primeira experiência bem-sucedida, onde foram ligadas duas cadeias genéticas diferentes. Ele ligou a cadeia do DNA fago junto ao óperon da glicose, de Escherichia coli, inserindo o DNA no vírus SV40. Em 1978, vários pesquisadores, como o Arne Arbe, Daniel Nathans e Hamilton Smith, ganharam o Prêmio Nobel de Filosofia ou Medicina por terem isolado enzimas de restrição, que são normalmente produzidas por bactérias que são capazes de cortar o DNA controladamente em determinados pontos e também torna possível que esse DNA se ligasse com o DNA de ligação, eu acho. Nos anos 80 e 90, após essa descoberta desses cientistas, ocorreu, assim, um grande avanço na engenharia genética, onde se tornou possível aplicar esse estudo de uma maneira prática dentro do dia a dia. Nos anos 80 e 90, os Estados Unidos passou por uma grande crise no seu mercado agrário de tomate. E aí, eles pegaram esse DNA recombinante, pegaram o DNA do tomate, viram aonde a praga estava atacando dentro desse DNA, e eles fizeram uma recombinação. E após essa recombinação, o tomate ele se tornou mais forte e menos propício ao ataque de pragas.
Isso facilitou principalmente o mercado agrário e o mercado pecuário, porque isso também poderia ser aplicado para animais. Mas aí, a partir dessa recombinação, foram que surgiram os alimentos transgênicos, aqueles que têm uma transformação em seu gene. E aí, os avanços, eles não ficaram apenas no campo alimentício, eles conseguiram avançar principalmente para o campo medicinal. Por exemplo, a insulina, que foi feita a partir do DNA recombinante, foi possível você conseguir separar a insulina para que ela pudesse ser injetada às pessoas com diabetes, por exemplo. Mas, além de saber o histórico, nós também devemos entender como funciona esse DNA recombinante. A clonagem molecular, ela é uma técnica da engenharia genética e também é a técnica central do DNA recombinante. Ela também pode ser chamada de clonagem gênica ou de manipulação gênica. E no que consiste ela? Basicamente, você pega, ou no caso, recorta uma parte do DNA, parte essa específica e que ela é realmente alvo da sua escolha, porque ela não ocorre, esse corte não ocorre de maneira aleatória. E então, essa parte recortada vai ser inserida em um vetor para que o mesmo se multiplique dessa forma também multiplicando essa parte do DNA que foi recortada. A enzima de restrição, ela é algo que é fundamental para a manipulação do DNA. Elas também são denominadas de endonucleases de restrição. Basicamente, essas enzimas, elas que são as responsáveis por esse corte que é feito no DNA para a extração do gene desejado. Elas funcionam através de reconhecimento de sequências nucleotídicas específicas, ou seja, vai ter um sequenciamento específico no qual elas vão reconhecer e vão realizar o corte para a extração do gene. Dizendo de maneira leiga, elas podem ser chamadas de tesouras moleculares, porque é elas que são responsáveis pelo corte do gene. Então, agora nas etapas. Primeiro ocorre a isolação do gene de interesse, através da enzima de restrição. Ela vai fazer o reconhecimento e então vai realizar o corte para a extração, para a isolação do gene desejado. Depois, esse gene vai ser colocado em um vetor, que é um plasmídio. Porém, para que isso ocorra, é utilizado a DNA ligase. Ela tem uma função meio que oposta e complementar à da enzima de restrição. Enquanto a enzima de restrição é responsável pelo corte, a DNA ligase, ela que vai fazer a cola do gene no vetor. Esse vetor, então, é introduzido em um organismo que vai se multiplicar dessa forma, clonando os genes. No entanto, nem todos os organismos vão agregar o vetor. E uma forma de diferenciar eles é que quando se coloca o material na placa de Petri para reprodução dos organismos, aqueles que têm o plasmídio, além do gene que foi recortado, eles também possuem um gene de resistência a antibiótico. Então, na placa de Petri, junto com os nutrientes para o desenvolvimento dos organismos, também tem um antibiótico. Dessa forma, só quem recebeu o plasmídio vai conseguir sobreviver, enquanto os outros não vão conseguir se desenvolver. Depois disso, quando ocorre esse desenvolvimento, é dado um sinal químico para a produção da proteína-alvo. E depois essa proteína ela é purificada para que não restem impurezas do processo.
Agora nós vamos falar sobre as aplicações do DNA recombinante. A clonagem molecular, ela possui inúmeras aplicações e vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos. Entre as possibilidades estão o desenvolvimento de proteínas recombinantes mais seguras para o tratamento de doenças, o aprimoramento da terapia genética e a produção de vacinas, além do uso na agricultura. Através da inserção, pode passar. Através da inserção de genes de outras espécies pela tecnologia do DNA recombinante, é possível gerar micro-organismos, plantas e animais de grande utilidade na agricultura, na produção animal, na medicina, através da produção de medicamentos em plantas e bactérias e na preservação ambiental. A aplicação do DNA recombinante também se estende à área médica, podendo até mesmo podendo ser usado, né, para correções genéticas em humanos, animais e plantas. Isso é chamado terapia gênica. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela foi o primeiro mamífero a ser clonado. Este procedimento, ele foi realizado a partir de células adultas, e o núcleo de uma célula das glândulas mamárias de uma ovelha adulta da raça Finn Dorset, mais conhecida como cabeça branca, foi transferido para o ósseo com o núcleo removido de uma fêmea da raça Scottish Blackface, mais conhecida também como cabeça preta. Essa ovelha de cabeça preta, ela gerou a Dolly, que ela nasceu idêntica à ovelha de cabeça branca. No caso, aqui foi inserido o núcleo. Para esse procedimento, é necessário utilizar mães de fenótipos distintos, ou seja, fenótipos diferentes. O que foi uma maneira dos cientistas obterem um melhor controle quanto à possibilidade das características dessas fêmeas serem misturadas. Este procedimento foi realizado entre 1995 e 1996, mas ele só foi publicado apenas em 1997. Em janeiro de 2002, Dolly foi diagnosticada com uma forma rara de artrite, uma doença que não é comum em indivíduos da mesma espécie com essa idade. Este fato levanta questões quanto aos processos de envelhecimento de mamíferos clonados. Dolly, ela foi criada por pesquisadores do Instituto Roslin, na Escócia, e viveu neste local durante seus 10 anos de vida. Mas em 14 de janeiro de 2003, ela foi eutanasiada em questão de uma infecção pulmonar incurável. Hoje, ela é um símbolo de medo e incertezas quanto ao futuro da humanidade, da ciência e do mundo, e ela se encontra empalhada no Royal Museum of Scotland, em Edimburgo. Essa é uma foto da Dolly. Essas são nossas referências, a parte de cada um no trabalho. E a partir desse trabalho a gente pode entender que o DNA recombinante ele foi o grande avanço da engenharia genética, tornando possível avanços médicos e na indústria médica e na indústria alimentícia. E hoje em dia, apesar de ser algo positivo, por muitas pessoas esse avanço eticamente é considerado algo negativo, pois causa medo e incerteza. Obrigada.